Boa noite, santos irmãos e irmãs. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Feliz 50 anos para vocês. Né? Vocês estão muito jovens, né? Para quem está fazendo 50 anos. Não são todos os dias que nós completamos 50 anos como igreja. E nós louvamos a Deus porque a igreja Betel é uma porta aberta pelo Senhor Jesus. Quero agradecer o honroso convite ao pastor da igreja, meu amigo reverendo Samuel. Uma honra estar com ele aqui, com Rívia, muito querida. Olhei para eles ali, lembrei do dia que o meu primogênito nasceu, Davi. Meu carro tinha batido lá em Santiago. Samuel acordou cedinho, me levou para o hospital e Rívia participou do parto. Lembra, meu bem? Davi agora está com 19 anos. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe. Uma honra estar aqui, prazer e privilégio ver o reverendo Adi também, além de pastor da igreja, presidente do presbitério, que Deus o abençoe. E saúdo a todo o conselho, também saudando nosso amado presbítero Joel, vice-presidente do conselho, que Deus abençoe ricamente aos amados amigos e irmãos. Pastor Samuel já tinha tentado agendar alguns momentos para estarmos aqui, pastor Adi entrou em contato conosco também, mas essa pregação foi agendada acho que 1 ano e meio atrás, né, Joel? Lá na prefeitura de São Paulo. Deus usou muito o presbítero Joel na época em que a gente estava com a Cracolândia na porta da igreja. Ele foi conversar com as autoridades conosco e lá eu tinha uma data para combinar com o pastor Samuel, conversamos e um prazer estar aqui. Então essa data foi fechada lá na prefeitura de São Paulo, alegria imensa estar aqui com vocês nessa noite. Eu podia passar a noite inteira cumprimentando gente aqui, mas eu só não posso deixar de falar, Samuel já saudou minha querida, de um casal muito amado, né? Que são ovelhas preciosas que estão comigo aqui nessa noite. O Felipe é filho da casa, né? E casou-se com nossa querida Lídia e foi lá para a Unida. E lá Deus deu a eles o Luiz Felipe, né? Que está ali com eles. E para mim é uma alegria imensa tê-los conosco aqui nessa noite. Eu quero convidá-los nessa hora a abrir comigo a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Eu vou ler na versão de vocês aqui, a Nova Almeida atualizada. Agradeço a gentileza do pastor Sam por me emprestar a sua Bíblia, né? Para poder pregar aqui na mesma versão que os irmãos têm aqui na igreja. Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler o texto da palavra do Senhor a partir do versículo de número 22. Eu convido a igreja que se coloque de pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando por sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. E vocês imaginam: "Ah!" Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem! Sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor, mande-me que eu vá até aí andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou. Todos comigo, 33. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus." Vamos orar uma vez mais ao Senhor? Feche seus olhos. Eu vou colocar esse celular aqui no modo avião. Jesus não vai me ligar, vai falar comigo no sermão. Oremos ao Senhor. Pai,
Toda glória seja dada ao teu santo nome. Te louvamos, Deus, pelos 50 anos desta tua amada igreja. Me lembro, Deus, da primeira vez que tive o privilégio de pregar aqui. O pastor Samuel foi instrumento para nos trazer aqui há 25 anos, 24 anos atrás. Ainda estava aqui o pastor Lutero. E, ó Deus, eu te agradeço porque o Senhor tem sustentado esta tua igreja. Te agradeço, Deus, porque a Betel é uma porta aberta pelo Senhor Jesus. E a tua palavra diz lá em Apocalipse capítulo 3, que o Senhor Jesus é aquele que tem na mão direita a chave de Davi, que abre portas que ninguém pode fechar, e fecha portas que nunca ninguém jamais abrirá. Quero te agradecer, Deus, ó Pai, pela vida do pastor Samuel, pastor titular da igreja, junto com a equipe pastoral, reverendo Adir, reverendo Christian, seminaristas, Deus, ó Pai, que tem sob sua responsabilidade a pregação da palavra, ó Deus, ó Pai, juntamente com eles o conselho no pastoreio do rebanho, também na direção da igreja, pela junta diaconal, por cada membro que exerce seus dons e talentos aqui, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos orar ao Senhor, para que o Senhor continue fazendo da igreja Betel, ó Pai, uma igreja firmada na Tua santa palavra, nas santas escrituras, ó Deus, na Tua revelação. Que ela seja uma igreja que continue a pregar com fidelidade o Evangelho, que ela continue a ser essa igreja envolvida com a plantação de igrejas, com a obra missionária e com a expansão do reino do Senhor Jesus. Ó Pai, nós te agradecemos por todos aqueles que o Senhor tem abençoado aqui. E rogamos-te que nesta noite tu fales ao nosso coração, por meio da exposição da tua palavra. Deus, exalta Cristo, Pai, enquanto ouvimos a pregação. E abençoa a nossa vida, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos irmãos e irmãs. Os discípulos acabaram de voltar de uma viagem missionária. O trabalho deles é tão intenso, irmãos, que eles não têm tempo nem para comer. E o Senhor Jesus fica sabendo da morte do seu primo João Batista. Então ele resolve retirar os discípulos do frenesi, da agitação. Nós aqui em São Paulo sabemos muito bem o que é isso. Para levá-los para um lugar à parte, para que tivessem um dia de descanso e de recreação. E quando ele atravessa o mar com seus discípulos, quando lá chega para ter o seu momento de descanso, a multidão está esperando o Senhor Jesus. E ele se compadece daquela multidão e passa a tarde pregando para ela. E depois, no final da tarde, ele chama os seus discípulos, dizendo a eles que deem de comer a multidão. Os discípulos perplexos dizem que não tem nada, só uma mãe precavida preparou a mochila do seu filhinho, havia 5 pães e 2 peixinhos. Jesus mandou sentar o povo em grupos de 50 e grupos de 100. Ali nasceram os pequenos grupos da igreja de Jesus. E de repente, então, ele abençoa o pão e depois que ele abençoa, ele multiplica os pães e os peixes. Como o vosso pastor leu no início do culto, mais de 5.000 homens comeram, o que significa que provavelmente 20.000 pessoas foram alimentadas ali naquele dia, porque havia mulheres e havia crianças naquela tarde. Depois daquela tarde de intenso trabalho em que não houve descanso, o Senhor Jesus então manda os seus discípulos que embarquem para que atravessem o mar para o outro lado. Já era mais ou menos umas 5:30 da tarde e ele subiu ao monte para estar na presença do Pai. A Bíblia diz que ele começou a orar declinando o dia. Às 18 horas Jesus estava em oração. E os discípulos irmãos então entram no mar e começam a enfrentar uma terrível tempestade. Eu não sei se você sabe, mas o lago de Tiberíades, ou mar da Galileia, está a 200 metros abaixo do nível do mar. E ele recebe os ventos quentes do mar Mediterrâneo, mas os ventos gelados das montanhas de neve do Líbano. E quando essas correntes de vento quentes e geladas se encontram no mar da Galileia, irmãos, se formam ali terríveis tempestades. As tempestades são tão intensas que os judeus daqueles dias acreditavam em uma terrível superstição que o mar era a morada dos demônios, porque eles não poderiam controlar as tempestades, então eles achavam que as tempestades eram demoníacas.
E lá estão os discípulos de Jesus navegando no meio do mar, e isso começou no fim da tarde, e você vê o barco sendo jogado de um lado para o outro, e ondas gigantescas se levantam e caem no meio do barco, e mais uma vez, amados irmãos, eles estão angustiados, e a força se lhes vai, e o Senhor Jesus está em oração, e eles começam a lutar 6 horas da tarde, e já são 3 horas da manhã, e eles pensam que provavelmente irão morrer. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na 4ª vigília da noite, às 3 horas da manhã, vai andando para encontrar com eles, sobre o mar, sobre as águas. E aqui, amados irmãos, eles têm um encontro com Jesus. Nessa noite, vossa igreja está celebrando mais uma vez os seus 50 anos de existência. Eu gostaria de dizer a você que a maior bênção que a Igreja Betel pode ter nesses seus 50 anos é ser uma igreja que se encontra e se reencontra novamente com Jesus. Meu sincero desejo, minha oração, é que enquanto você ouve a exposição da palavra nessa noite, você tem um encontro vivo e pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Que você entenda que quando a palavra é exposta, Jesus mesmo se levanta do santo livro e caminha no meio do povo e fala o teu coração com poder, para a honra e para a glória do nome dele, para que a sua vida seja transformada e para que você deixe de viver para si mesmo e para que você viva para o Senhor todos os dias da tua vida. Que nessa noite você tenha um encontro vivo e pessoal com Jesus, em nome de Jesus, amém. O texto nos apresenta o encontro com Cristo, e a primeira verdade que ele nos revela é que o encontro com Cristo é um encontro inusitado. O encontro com Cristo é um encontro inusitado. Se você olhar comigo, amado irmão, para o texto, a partir do versículo de número 25, ele diz assim: de madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando por sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Imagine, meu querido amigo, você está remando a noite inteira, o barco jogado de um lado para o outro, você está encharcado, você pensa que não vai viver. Eles têm a superstição, ainda que sejam os pastores, os discípulos de Jesus, que o mar é a morada dos demônios, e de repente eles estão numa luta terrível, com o corpo extenuado, com a alma angustiada, e de repente eles veem um vulto andando por sobre o mar às 4 horas da manhã. Nessa hora a teologia do cabra é provada, reverendo Samuel. É na hora da aflição que você conhece a teologia do cristão. Hein? Eles olham para aquela imagem de socorro, é um fantasma! Ah! Que vergonha, os pastores acreditando em fantasma. Mas eu não sei se você estivesse lá, não, você não ia fazer a mesma coisa. Hein? Jesus vem, amado irmão, de maneira inusitada. Ninguém imagina que quando está passando por uma terrível tempestade, a presença do Senhor vai se manifestar de maneira gloriosa. Eles jamais esperavam isso. E quando vem o Senhor, eles se confundem e ficam perplexos diante da glória e da grandeza do Senhor que caminha sobre as águas. Ao vermos a reação dos discípulos e a maneira como Cristo vem caminhando sobre as águas, nós concluímos que o encontro com Jesus é um encontro inusitado. Muitas vezes, amados irmãos, queridas irmãs, o Senhor Jesus nos leva para a tempestade para que nós reconheçamos a nossa limitação, para que nós reconheçamos a nossa miséria, para que nós reconheçamos a nossa falibilidade, mas para que reconheçamos o seu poder, para que conheçamos a sua grandeza e para que reconheçamos a sua glória. O texto nos mostra Jesus andando sobre as águas e nos revela que o encontro com Cristo, amados irmãos, é um encontro inusitado. Se você me perguntar: pastor, quais foram os melhores livros que o senhor leu nos últimos anos? Talvez, nesses últimos 10 anos, dentre os melhores livros que eu li,
foi um livro do Dr. Timothy Keller chamado Caminhando com Deus em Meio ao Sofrimento. Ele, como exímio teólogo que é, explica o sofrimento no texto das Escrituras e termina cada capítulo com uma ilustração de alguém que está sofrendo. E em um daqueles capítulos eu fiquei impactado porque ele narrou a história de uma jovem mulher que se considerava a mulher mais feliz do mundo. Ela era casada com um homem que era oficial da igreja. Eles tinham 4 filhos, eles iam à igreja todos os domingos, eles participavam de um pequeno grupo durante a semana, e além disso havia um casal da igreja que era muito amigo deles, e ela se considerava a mulher mais feliz do mundo. O marido era oficial da igreja, eles estavam na escola dominical, no culto, iam para o pequeno grupo, de vez em quando se reuniam com aquele casal, até viajaram juntos algumas vezes. E algum dia, quando ela menos esperava, o seu marido se aproxima dela e diz: querida, eu quero lhe dizer que eu já não te amo mais, eu estou abandonando você, e eu estou indo morar com a sua melhor amiga, que era a esposa daquele outro casal, né? Acabou nossa família, acabou tudo que nós tínhamos. Aquela mulher, amado irmão, foi apunhalada pelas costas, e ela conta que a angústia tomou conta do seu coração. Mas de repente ela diz que os dias vão passando e as coisas vão se tornando piores, porque depois de 6 meses ele deixou de pagar a hipoteca da casa, e agora não está pagando mais o financiamento e corre o risco do banco tomar a casa dela. E ele também parou de pagar a pensão, não quer pagar o sustento dos filhos, e está difícil para ela conversar com ele. Se não bastasse, o filhinho mais velho, de 16 anos, vendo a atitude do pai, revoltou-se contra o Senhor e saiu da igreja. O seu segundo filhinho de 14 anos, vendo a atitude do irmão mais velho, está indo pelo mesmo caminho. E os 2 pequenos, de 11 e 9 anos, só choram com a mãe. E ela está vendo uma situação desesperadora diante de si. Mas de repente ela para e pensa e diz o seguinte: quem me levou para essa terrível tempestade foi um Deus soberano que decretou todas as coisas antes da fundação do mundo e mandou o filho dele morrer na cruz para pagar os meus pecados. E esse Deus disse que todas as coisas vão cooperar para o bem da minha salvação. A minha vida está sendo destruída, o meu castelo está ruindo diante dos meus olhos, mas eu creio num Deus gracioso, eu creio num Deus bom, eu creio num Deus soberano, e eu estou expectante para ver o que Ele fará no meio dessa situação tão terrível, porque Ele deu Cristo na cruz por mim, Ele me ama, Ele não vai deixar de cuidar de mim, ainda no dia da mais terrível dor, ainda no dia da mais terrível tempestade. Você seria capaz de perceber a manifestação inusitada do Senhor no meio de uma grande provação? Eu gostaria de lhe dizer que se talvez você sentiu uma dor e foi ao médico e fez um exame e de repente levou o seu doutor e ele disse que você está enfrentando um câncer em estágio avançado, Jesus não perdeu o controle. Ele está vindo ao seu encontro. Eu gostaria de dizer a você, se você foi traído, meu querido irmão, ou se você foi enganada, minha irmã, pelo amor da sua vida, e foi abandonada, quero lhe dizer, não se desespere. Jesus está no controle de todas as coisas. Nessa tempestade, Ele veio ao seu encontro. Eu gostaria de dizer a você, mãe, que tem orado pelos seus filhos, a queridos trouxe à igreja, e de repente um deles se desviou, está no mundo totalmente longe do Senhor. Mãe, clame ao Senhor, lute pelo seu filho, mas o Senhor está no controle. Ele domina sobre tudo. Ele é o Senhor do vento, Ele é o Senhor do mar, Ele é o Senhor da tempestade. E se Ele te levou para a tempestade, é porque Ele quer mostrar para você o quanto você é pequenininho, o quanto você é frágil, o quanto a sua teologia talvez seja defeituosa, mas Ele quer mostrar para você o poder e a glória dEle. Então não se desespere. Jesus veio ao seu encontro por meio desse sofrimento. Ele veio de maneira inusitada, mas Ele vai revelar a sua glória. Você será encorajado e você sairá fortalecido dessa situação. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Portanto, meu irmão, coragem. Jesus está presente.
O encontro com Cristo pode ser um encontro inusitado, mas pasme comigo. Se Ele deu a vida na cruz para pagar os seus pecados, você acha que Ele vai deixar de cuidar de você nas tribulações que você está enfrentando? Um dos versículos que eu mais amo da Bíblia é Romanos 8,32. Paulo diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Pasme comigo, se Deus já deu por você aquele que Ele tinha de melhor, aquele que era um com Ele desde a eternidade, o seu Filho amado. Se Ele rasgou o Filho dele numa cruz, se Ele dilacerou o Filho dele por você, você acha que Ele vai deixar de te amar e vai deixar de cuidar de você só porque você está na tempestade? Ele deu Cristo por você. E Ele prometeu: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ainda que seja inusitado, ainda que seja caminhando sobre as águas, Jesus está no controle de tudo. E Ele vai te dar vitória nessa situação. Que Deus console o seu coração, que Ele te anime e que você aprenda a conhecer ao Senhor, mesmo nestes momentos tão inusitados da vida. Que Deus fortaleça a sua fé, que Ele renove a sua esperança, que Ele abençoe o teu coração. Em nome de Jesus. Mas o Senhor quer revelar sua grandeza diante de nossos olhos. Deixe bem abertos os portões da mente. Abra as janelas do coração. Diga: Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu contemple a glória de Deus revelada na face de Cristo com os olhos da fé. O encontro com Cristo, nos diz o texto, é um encontro inusitado. Mas o encontro com Cristo é um encontro encorajador. O encontro com Cristo é um encontro inusitado, mas o encontro com Cristo é um encontro encorajador. Irmãos, quando eles estão desesperados, vendo aquele vulto andando por sobre as águas, Jesus brada de longe: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando por sobre as águas. Jesus diz: venha. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi até Jesus. Que cena maravilhosa! Quando eles estão: socorro, é um fantasma. Jesus os encoraja no meio da tempestade. Ele diz: coragem. Ele repete: não tenham medo. O mandamento que mais aparece na Bíblia, mais do que 365 vezes: não temas e não temais. Jesus os encoraja com a sua palavra, dizendo: coragem, não tenham medo. Mas além de encorajá-los com a sua palavra, Ele encoraja revelando o seu ser e a sua glória. Ele diz aqui coragem, a nossa tradução diz sou eu. Mas a expressão grega que é maravilhosa, sabe por quê, irmão? Jesus diz assim: coragem, eu sou! Eu sou! Eu sou! Eu sou é o inominável nome de Deus, aquele que você não pode tomar em vão. Eu sou o que sou, Yahvé. Esse nome, querido amigo e irmão, é o nome com o qual Deus se revela a Moisés para libertar o seu povo do cativeiro no Egito. Esse nome significa que Deus é o grande eu sou. Ele é o Deus autoexistente, ninguém o criou, Ele sempre existiu. Mas eu sou significa que Deus é eterno, porque Ele sempre foi, Ele sempre é, Ele sempre será. Mas eu sou significa que Deus é imutável, porque ontem Ele é, hoje Ele é, amanhã Ele é o mesmo. Ele não é, Ele é imutável no seu ser, como diz a nossa confissão. Mas esse nome, amado amigo e irmão, além de revelar esses gloriosos atributos incomunicáveis de Deus, revela como o nome do Deus Redentor, porque é o nome com o qual o Deus do pacto fala com Moisés que vai libertar o seu povo da escravidão do Egito. Quando Jesus diz no mar: eu sou! Ele está revelando que Ele é o grande Yahvé. Ele é o Deus Salvador. O grande Yahvé veio ao nosso encontro, caminhando por sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor.
Jesus nos encoraja com a sua presença, revelando a nós que Ele é o próprio Deus, que está no controle de todas as coisas e que Ele nos ama. E o encorajamento é tal, amado amigo e irmão, que Pedrão, empolgado como ela, disse: Senhor, se és tu mesmo. A expressão grega diz assim, até melhor, já que és tu, esse é o significado literal, seria a melhor tradução. Já que és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: venha. E, irmão, quando eu chegar no céu, eu vou bater um papo com o Pedrão sobre isso. Falar: Pedro, como é que foi isso aí, meu irmão? Né? Como é que é? Porque Jesus caminhar sobre as águas, tudo bem, Ele é Deus e homem, dá para entender esse negócio, né? Mas Pedrão é pecador como nós. E Pedrão desceu do barco, irmão, e pisou na onda. E começou a andar. Que coisa inusitada, maravilhosa. Pedrão foi caminhando sobre as águas, estava olhando para Jesus. Ele viveu algo maravilhoso, amado amigo e irmão. O Senhor nos encoraja de maneira maravilhosa para que experimentemos o impossível. Para que vejamos, amados irmãos, que quando o Senhor está presente em nossa vida, não há limites para que Ele manifeste a sua glória, se Ele assim o deseja soberanamente, para a exaltação do seu próprio nome. Pedro, amado irmão, disse: Senhor, deixa-me ter contigo por sobre as águas. Jesus diz: venha. E de repente Pedrão caminha por sobre as águas. Louvado seja o nome do Senhor. Pedrão vive grandes coisas quando seus olhos estão postos em Cristo Jesus. Que bênção maravilhosa saber que Deus nos encoraja com a revelação do seu Filho amado, que deu a vida na cruz para nos salvar, nos encoraja falando conosco por meio da pregação da sua palavra. Você sabia que para a fé reformada, a pregação da palavra de Deus é palavra de Deus? Quando o seu pastor para aqui no púlpito e ele abre a Escritura e expõe com fidelidade o texto, Lutero diz assim: eu vejo o pastor, eu ouço a voz do pastor, mas quem está falando comigo não é o pastor, quem está falando comigo é o próprio Senhor. Quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade, na dependência do Espírito Santo, Deus está falando com a igreja. Na fé reformada, pregação da palavra de Deus é palavra de Deus. Que privilégio que o Senhor nos encoraje com a sua salvação, com a sua palavra, e ainda nos deixe vivenciar bênçãos maravilhosas, porque temos a sua presença em nossa vida. Amados, eu tive o privilégio de pastorear em Brasília 10 anos depois que nós voltamos do Chile. E lá eu tinha um presbítero muito amado, ele já deve estar com quase 80 anos agora. Mas quando nós jogamos o templo no chão e construímos um templo lá para 700 pessoas, esse amado presbítero foi quem conduziu as obras para nós. Ele era o líder da nossa comissão de obras. E esse amado presbítero é um engenheiro e foi funcionário de uma empresa estatal durante 30 anos. Mas naquela época lá, no final da década de 90, aquela época que começou os programas das demissões voluntárias, ele tinha dedicado toda a sua vida àquela empresa, e aquela empresa foi privatizada. E de repente, então, havia o risco de que ele perdesse o seu emprego. E ele disse que qual não foi a sua surpresa, quando ele chegou no seu trabalho um dia de manhã, depois de 30 anos de trabalhar na mesma empresa. O seu chefe o chamou, agradeceu pelos seus excelentes trabalhos, e disse que agora a política da empresa era outra, e que ele estava dispensado. E ele me disse: pastor, foi como se o chão abrisse diante de mim. E eu voltei para o meu escritório, tinha um escritório só meu, arrumei as caixinhas e estava chorando. E de repente, quando eu estava chorando, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu nunca trabalhei em outra empresa, eu não sei fazer mais nada. De repente, alguém bate na porta. E ele diz: eu enxuguei meus olhos, falei: pode entrar. E era um pastor, que nem era pastor dele na época, era pastor auxiliar na igreja presbiteriana de Brasília. E aí o pastor disse: eu preciso conversar com você, meu irmão. E o pastor disse: hoje eu acordei 5 horas da manhã, e o Espírito do Senhor trouxe você à minha mente. E eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu estou orando por você desde as 5 horas da manhã. E o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra para falar com você. Sente-se aí, abra sua Bíblia, em Isaías 41:10, que diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel.
Ele disse: pastor, é como se eu tivesse colocado o dedo na tomada do 220. Foi um choque assim, eu falei: uau, que Deus maravilhoso. E ele disse que voltou para casa cantando o hino: Tu és fiel, Senhor. Ele disse: que Deus bondoso, que antes que eu fosse demitido, acorda o pastor, me coloca na mente dele para orar, e o pastor vem e traz um versículo para mostrar que eu não preciso ter medo, porque o Senhor está comigo. Ele me fortalece, Ele me ajuda, Ele me sustenta com a sua destra fiel. Que privilégio, irmãos, que nós tenhamos a palavra de Deus que fala conosco e nos encoraja nos momentos mais difíceis da vida. A palavra dita ao meu amado presbítero é a palavra do Senhor para você: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Portanto, coragem, meu irmão, coragem, minha irmã, levante-se, enfrente as suas lutas e os seus problemas, porque o grande eu sou deu a vida na cruz por você. Ele te deu a sua palavra e Ele cuida de você nos momentos mais difíceis da sua vida. Toda a glória seja dada ao nome do Senhor. O encontro com Cristo é um encontro inusitado, mas o encontro com Cristo é um encontro encorajador. Como está o seu relacionamento com o Senhor? Você poderia me dizer que é um cristão cheio do Espírito do Senhor? Você poderia me dizer, querida irmã, que tem vivido em comunhão íntima com Jesus? Você pode me dizer que você tem frequência na sala do trono? E tem se deleitado na intimidade proporcionada a você por causa da grande redenção que você recebeu em Cristo Jesus? O Senhor tem vindo ao seu encontro de maneira inusitada, e Ele diz a você: coragem, não temas, eu sou. Que você vivencie o impossível e que Cristo seja glorificado em sua vida. Em nome de Jesus, amém. Como está o seu relacionamento com Jesus? Como está a sua vida devocional? Você lê sua Bíblia todos os dias? Você tem um tempo de oração todos os dias? Você canta para Jesus por causa do grande amor que Ele te deu? Você tem comunhão com o Senhor? Foi por isso que precisou do sofrimento. Porque você se tornou um mero religioso e já não tinha mais tempo com o Senhor. Você precisava voltar para a presença dEle. É por isso que Jesus te dá a bênção do encontro com Cristo. E o texto nos diz que o encontro com Cristo é um encontro inusitado. O encontro com Cristo é um encontro encorajador. Mas, pastor, o que mais nos revela essa palavra tão preciosa nesta noite? Em último lugar, o texto nos diz, irmãos, que o encontro com Cristo é um encontro salvador. O encontro com Cristo é um encontro salvador. Sabe qual é o problema de Pedrão, meu querido irmão? Sabe, amado presbítero, é porque ele é como nós. Ele vive coisas inusitadas, mas de repente ele tira os olhos de Jesus. E talvez naquele processo em que ele está indo ao encontro do Senhor, uma onda gigante passou do lado dele aqui. Mas o texto diz que ele estava reparando na força do vento. Então imagina aquela tempestade. O vento, né? Soprando forte. E ele tirou os olhos de Jesus. E ele olhou para o vento. E ele olhou para o mar. E quando a gente tira os olhos de Jesus e olha para o vento e olha para o mar, a gente afunda. Pedrão afundou. Ele tirou os olhos de Jesus e afundou. Por causa da incredulidade do seu coração. Muitas vezes você está afundando porque você tirou os olhos daquele que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Mas graças a Deus o Senhor ouve o nosso clamor. Pedrão gritou: Senhor, socorre-me! E Jesus estava ali, irmãos. E eu gosto muito dessa expressão do texto, né? Diz o texto que estendeu Jesus a sua mão. É maravilhoso esse texto. Prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou. Eu me lembro daquela clássica canção evangélica.
Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão, cante comigo, vamos lá? Para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão. Aleluia, calvinista. Louvado seja Deus, né? Jesus estendeu a sua mão. Você estava afundando e Jesus estendeu a mão dele para você. E quando Jesus estende a mão, ele tira Pedro da água. E o encontro Salvador precisa de confrontação, porque Pedro foi incrédulo e tirou os olhos do Senhor. E o Senhor diz a ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? E foi caminhando com ele até subir no barco, irmão. E quando ele subiu no barco, os que estavam no barco o adoraram. E o texto diz que eles o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. A expressão usada no grego aqui para adoraram é a mesma expressão usada para ajoelhar. Provavelmente, irmãos, quando eles viram Jesus entrando no barco, eles se ajoelharam, literalmente eles o adoraram. E aqui o texto nos mostra, amados irmãos, que só pode adorar a Deus quem reconhece que Jesus Cristo é o próprio Deus. Eles ajoelhados o adoraram e reconheceram: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Filho de Deus significa que Jesus tem a mesma natureza de Deus Pai, significa que Ele é igual a Deus, significa que Ele é o próprio Deus. Pasme comigo, essa é a primeira vez na qual os discípulos todos juntos reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Só quem é salvo pelo Senhor Jesus reconhece que Ele é o Filho de Deus, e só pode verdadeiramente adorar a Deus aquele que foi salvo pela graça mediante a fé na obra de Jesus. A verdadeira adoração só é aceita por causa da mediação de Jesus. Hebreus 13 diz: por meio de Jesus ofereçamos, pois, a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. É por isso, amado amigo e irmão, que pessoas de outras religiões não podem adorar a Deus como Ele deseja ser adorado. Porque o homem só pode ser aceito na presença do Senhor, porque Cristo morreu na cruz para pagar os pecados dele. Quando Cristo nos salva, então nós somos regenerados para uma viva esperança. Nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Quando cremos, Deus bate o martelo no tribunal e diz: eu te declaro justo pela fé. E no cartório celestial nos adota de papel passado. E agora nós que éramos inimigos nos tornamos amigos de Deus, estamos unidos espiritualmente a Cristo pela fé e somos um com o Senhor. E agora então, de inimigos nós nos tornamos amigos e nós podemos adorar o Senhor, porque veio ao nosso encontro o nosso grande Salvador. Irmãos, no ano de 2011, eu fui convidado para pregar numa conferência lá em Brasília, organizada por pessoas de algumas igrejas, que tinham o objetivo de alcançar jovens de várias igrejas. Havia jovens presbiterianos, batistas, metodistas, e eu seria um dos pregadores. O pregador principal seria o pastor Bob Dick, da igreja Batista Bereana de Flint, no Michigan, e o outro pregador seria eu. Ele pregaria mais vezes, eu pregaria metade do que ele pregaria, mas chegou no dia da pregação, o avião dele atrasou, e eu estava lá. E aí eu preguei uma mensagem. Quando eu estava pregando, ele entrou. E naquele dia, tem dia que Deus abre os céus e abençoa mais do que outros, né? E aquele foi um daqueles dias. E antes que eu cumprimentasse o pastor, quando eu desci do púlpito, ele falou para mim: eu quero que você pregue essa mensagem na minha igreja lá nos Estados Unidos. Você aceita? Eu falei: claro que sim, pastor. E eu fui na igreja dele em 2011, 2013, 2015, uma igreja batista reformada. E no ano de 2013, quando eu estive ali, Michigan ainda estava sofrendo os efeitos da crise da Bolsa Americana. As montadoras quebraram, amados amigos e irmãos. Michigan era o estado da Ford, da GM, era o lugar dos automóveis, um lugar de muita riqueza. Em Detroit havia muita gente morando na rua.
E quando nós estivemos ali, estava no final do inverno, e havia muitas pessoas morando em carros na rua. E o pastor usou uma estratégia muito interessante, porque o americano não está muito acostumado que você traduza para ele. Geralmente quem vai pregar lá prega em inglês. Então, como ele não está acostumado, ele está acostumado a ser traduzido em outros lugares, mas nem sempre há tradutores lá. E o pastor foi inteligente, era uma cidade do interior, ele botou na rádio: virá um conferencista do Brasil pregar em nossa igreja e haverá um intérprete. E aí lá estava uma mulher que tinha perdido sua casa na crise, estava morando dentro do seu carro, né? E tomava banho em igrejas, comia em alguns lugares. Ela ouviu no rádio e falou assim: engraçado, eu nunca vi isso de intérprete, eu vou lá ver como é que é. E eu cheguei ali, amados irmãos, a conferência começou numa quarta-feira. Eu preguei 2 semanas na igreja do pastor, e meu inglês dá para se virar, dá para comer, dá para bater um papo. Se o americano speak slowly, eu consigo entender, né? Dá para se comunicar bem, mas para pregar inglês é difícil, né, Samuel? Eu falei, vou levar o intérprete. Então levei o intérprete, um presbítero da igreja que falava como um britânico. E aí então nós estávamos ali, e naquela primeira noite das conferências em 2013, irmão, eu preguei nesse texto que eu estou pregando para você. E quando terminou o culto, veio falar comigo uma irmã, e eu fui assim pensando, eu falei, meu Deus, eu vou deixar Cleusa com os meninos pequenos, Daniel nem tinha nascido ainda, em Brasília 2 semanas, Senhor, o que o Senhor mandou fazer aqui? Espero que seja uma bênção esse tempo. E é muito tempo passar 2 semanas fora de casa. E quando eu cheguei ali na primeira noite, numa quarta-feira, o salão da igreja tinha mais ou menos o tamanho desse templo, né? Nos fins de semana foi no templo grande, durante a semana foi no salão menor. E havia mais ou menos esse mesmo número de pessoas que há aqui hoje. E quando eu terminei de pregar, me procurou uma senhora de mais ou menos 65 anos, era a aparência dela, bem magrinha, parecia muito frágil. Se você encostasse nela, os ossos quebrariam, parecia. E ela veio falar comigo, pastor, eu gostaria de lhe dizer que hoje o senhor pregou essa mensagem e Deus mandou o senhor do Brasil para pregar só para mim. Eu acabei de ter um encontro com Jesus. E eu quero contar para o senhor que eu cresci numa igreja evangélica, não era presbiteriana, até meus 20 anos de idade. Ela tinha aparência de 65, mas tinha 60. Ela e o meu pai eram um líder muito respeitado na igreja, mas dentro de casa ele era um abusador. Ele abusou de mim, abusou da minha irmã. E eu prometi que quando eu crescesse, eu nunca mais pisaria numa igreja. Eu me envolvi no movimento hippie. Eu fiquei 40 anos fora da igreja, pastor. E eu ouvi na rádio que havia um pregador do Brasil. E eu fiquei curiosa. Falei, vou lá me divertir com esse negócio. E quando eu entrei aqui, o Senhor falou de Jesus. E Jesus veio ao meu encontro e eu fui salva, pastor. Eu quero dizer para o senhor que o senhor veio nos Estados Unidos só para pregar para mim. O senhor pode pegar suas malas e ir embora, porque aquilo que o senhor veio fazer aqui já foi cumprido. Eu comecei a chorar, irmãos. Durante os outros 14 dias, aquela irmã não parou de ir. E eu trouxe aquele pastor no Brasil, no ano de 2014, qual não foi a minha alegria quando ele conta que aquela irmã continuou firmada na igreja, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que evangelho poderoso, amado irmão. É o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, se você está afundando numa vida de lamaçal e de pecado, Cristo veio ao mundo para pagar os pecados de todos aqueles que nele creem. Se você se arrepende e reconhece que Jesus é o Filho de Deus, o Senhor vai te perdoar de todos os teus pecados, vai te dar a vida eterna, vai te reconciliar com Ele, vai trazer o Espírito para o seu coração e a sua vida vai ser restaurada em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Que Deus te visite com salvação nesta noite, para que você diga verdadeiramente, Jesus, Tu és o Filho de Deus. Eu não sei se você está vivendo uma situação inusitada. Eu sei que o Senhor quer te encorajar. Eu sei que o Senhor tem todo o poder para visitar a sua casa com salvação nesta noite. Se você está afundando, diga hoje, Jesus, salva-me. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Prepare-se, o Senhor vai estender a mão, vai tirar você do fundo das águas
e a sua vida vai ser restaurada, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Que você saia daqui restaurado por esse encontro, porque o encontro com Jesus é inusitado, é encorajador, mas é um encontro salvador. Que Deus te visite com restauração, que Deus te visite com salvação, que Deus te visite com sua bênção, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar nesta noite. Você ouviu essa mensagem e diz: pastor, eu preciso voltar ao primeiro amor. Pastor, eu preciso que o Senhor traga de volta um filho que está perdido. Eu preciso que o Senhor me anime nessa tribulação que eu estou enfrentando. Eu quero ter restaurado o meu relacionamento com Jesus. Se você quer que eu ore por você, fique de pé rapidamente, nós ainda temos a ceia. Eu gostaria de orar por você onde você está, em nome de Cristo Jesus. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus eterno Pai, muito obrigado pela Igreja Betel, porque ela é um lugar de encontro com Cristo. E nós te agradecemos porque o Senhor usa as tempestades para vir ao nosso encontro e revelar a tua glória. Às vezes parece assustador, Senhor, mas que bom saber que o Senhor está no controle de tudo. Eu peço que o Senhor console o coração do teu povo aqui. Eu não sei quem está enfrentando lutas de variados tipos, mas relembre esse irmão, essa irmã, que o Senhor Jesus deu a vida na cruz por ele. Senhor, se tem alguém desanimado, que hoje o rugido do leão de Judá, dizendo: coragem, não temas, tenha trazido novo ânimo a este coração. Que essa pessoa saiba que o seu Senhor Jesus é o grande eu sou, e que se Ele determinar, não importa a tempestade, nós podemos caminhar por sobre as águas. Mas, Senhor, se tem alguém afundando aqui, faz aquilo que o Senhor é especialista em fazer, estende a mão, Senhor. Ouça o grito de salva-me. Confronta o pecador, Senhor, mas revela a tua glória. E todos nós te adoraremos mais uma vez, reconhecendo, Jesus, que tu és o Filho de Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama, o Senhor não desiste de nós, o Senhor sempre vem ao nosso encontro. Restaure em nós o amor por ti, restaura a vida devocional do teu povo, renova o primeiro amor e dá-nos a bênção de, ao encontrarmos-nos contigo, experimentar um reavivamento espiritual. Essa é a nossa oração, Deus, esse é o nosso clamor, e o fazemos em nome de nosso Rei, do amado de nossa alma, do leão de Judá, do meigo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oramos em nome daquele que é a nossa vida. Oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.